Mais uma aula aqui para o nosso curso de astrologia. Hoje a gente vai falar sobre o ascendente. Começamos a falar das casas. Ficamos aí um tempinho sem postagem por aqui. A gente está com bastante correria com a próxima turma. É uma correria que dá muita motivação, dá muito prazer para a gente estar fazendo isso. E a gente vai começar a falar para vocês mais sobre essa próxima turma. Agora em agosto a gente vai começar a explicar nos próximos vídeos, tá? Mas a gente está preparando muita coisa nova, muita novidade vem por aí. Então vamos lá para nossa aula, vamos começar a falar sobre as casas, sobre o signo ascendente, né? Então a primeira casa do mapa astral é onde a gente dá a entrada nesse mapa astral. E aí eu vou abrir aqui para vocês o conteúdo da nossa aula e a gente vai conversando sobre isso e eu vou explicando aqui. Vamos começar a entender essa que é a primeira casa do mapa. Ela é a casa que abre o mapa astral, então ela tem no seu significado essa importância de ser a nossa abertura para as experiências que a gente vivencia, de ser a nossa percepção inicial dessa jornada, né, pelo zodíaco. Como a gente viu ali estudando as casas de introdução, nós temos os 12 signos no mapa astral. Então, ainda que eu seja aquariana, você aí seja leonino, virginiano, libriana, a gente tem os 12 signos, né? Em algum ponto desse mapa, eu vivencio a energia do signo de Libra, do signo de Áries, do signo de Virgem. Mas é olhando para o ascendente que eu sei com qual perspectiva que eu vou vivenciar essas experiências, né? Ele é o primeiro, ele é a casa que abre o mapa. Então ele me mostra como que eu vou encarar o restante das coisas que eu vivencio, né? E aí a gente vê, por exemplo, uma pessoa de Áries com o ascendente em Áries, vivencia a situação, né, toda a experiência do mapa, todos os outros assuntos das casas, de uma forma que uma pessoa com ascendente em touro vai vivenciar de outra e assim por diante, né? Ele é essa abertura, ele é o primeiro passo dentro desse mapa astral. Então vamos começar aqui, né? Vamos passar ali os slides. Iniciamos nossa jornada através das casas do mapa astral. A casa 1, o ascendente. Porque o ascendente, né, aqui é interessante fazer essa observação também. Porque quando a gente nasceu, no momento ali do seu nascimento, se nós fôssemos, os astrólogos sempre falam, né, tem essa questão de se a gente tirasse uma foto do céu naquele momento, aí a gente teria todos os posicionamentos lá do seu mapa. E se a gente fosse observar o signo que estava no horizonte, né, que estava ascendendo, que estava subindo, ascendendo, né? A gente teria visto aquele signo que está marcando no seu ascendente do seu mapa astral, né? Ele estava ascendendo no momento do seu nascimento, assim como o descendente, vamos pensar aqui, né? O ascendente está aqui, ascendendo, e o descendente estaria aqui se opondo, né? Fazendo o processo contrário. Então, a gente tem esse movimento de estar um signo ascendendo no horizonte, né? Aparecendo. E isso fecha muito com essa representação do ascendente como a maneira como a gente aparece, né? Ele é o signo que está subindo no nosso mapa, ele é o signo que está aparecendo no nosso mapa. E ele mostra também como que nós nos mostramos a partir desse mapa. Sobre as casas, a gente tem algumas informações iniciais para considerar. Então, assim como lá nos signos, né? E se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente tem uma série de vídeos anteriores a esse, onde a gente falou de signos, a gente falou de planetas, e aí a gente sempre tinha as informações iniciais ali sobre aquele signo, sobre aquele planeta. Com as casas, a gente também tem. Então, o que a gente tem que considerar? Primeiro, a esfera dessa casa, ou seja, quando a gente estudou lá a parte de introdução das casas, a gente viu que o mapa ele se divide aqui na parte pessoal, né, e a parte coletiva, a parte de cima. A parte individual é de baixo e a coletiva de cima. Então, essa primeira casa, o ascendente,
está nessa esfera individual, dessa formação da minha individualidade, né? A posição é uma posição angular. As casas angulares têm a ver com a qualidade cardinal, que a gente estudou quando estudamos lá as qualidades, né? Então, é essas casas que dão impulso, né? A casa angular, ela tem um destaque de serem casas que indicam essa nossa iniciativa. O próprio ascendente, que é essa primeira casa, ele mostra já esse movimento, né? Essa nossa percepção do mundo. E o signo natural dessa casa é o signo de Áries. Então, para quem tem o ascendente em Áries, vai ter, digamos, todos os signos nas suas respectivas casas. Porque quando a gente fala do zodíaco, a gente fala de Áries, de Touro, de Gêmeos, né? E assim por diante. E nas casas é a mesma coisa. Então, não é, aliás, corrigindo aqui, não é a mesma coisa em termos de significado, mas é a mesma ordem, né? Então, a gente tem a casa 1 como representando o signo de Áries, a 2 como de Touro, 3 de Gêmeos e assim por diante. Por que eu corrigi aqui e falei não é a mesma coisa? Porque muitas vezes as pessoas confundem isso. Então, o signo de Áries e a casa 1 vai dar o mesmo significado. E não necessariamente. O signo de Áries dentro do nosso mapa representa uma coisa. A casa 1, que a gente vai estudar agora, é muito semelhante, tem assuntos que fecham muito parecidos, mas é outra coisa, né? Então, é casa, é setor, muda um pouquinho a interpretação. Então, a gente tem como signo natural da casa 1 o signo de Áries, né? Essa casa é o início do mapa astral, é a primeira percepção da nossa individualidade e a expressão dessa individualidade. Começamos desse ponto a nossa caminhada através das demais casas. Então, essa primeira casa representa muito de como essa iniciativa ocorre. Lembra aquilo que eu falei no início da aula? Como que eu percebo as coisas, né? Como que é a minha percepção dessa experiência toda? Se a gente pensar, como a gente falou lá desde a primeira aula, né, como o mapa astral sendo um mapa mesmo que te guia na sua experiência existencial, espiritual, no que você tem que fazer nessa existência, o ascendente, ele mostra como que você vai dar o primeiro passo para entrar nesse mapa, né, para começar a seguir esse mapa. Qual é o primeiro passo ali nessa trilha, né, que esse mapa está indicando. Então, o ascendente ele é muito importante. A sua qualidade reflete tanto quem somos, como conhecemos a vida, né? Então, ele diz muito também de como a gente vai interpretar as coisas, entender, agir diante das situações, né? Ele tem essa função também de nos mostrar um pouco dessa percepção de mundo. Aqui a gente tem uma imagem que eu acho que tem muito a ver com o significado do que é o ascendente no nosso mapa, né? A gente tem ali o pintinho quebrando a casquinha do ovo e saindo, olhando, né? Dando essa primeira olhada fora desse ovo que ele estava ali, né? Olhando para fora, olhando para o mundo. Isso é o que o nosso ascendente representa, né? Quando a gente quebra o nosso ovinho, e aí quando a gente chega lá na casa 12, a gente pode voltar a falar sobre esse estar dentro desse ovinho, né? Quando a gente quebra essa casquinha e sai para o mundo, a percepção que a gente tem de fora é muito do que o ascendente está mostrando. Então, do signo que está no ascendente, dos planetas que estão no ascendente, do regente, né? E, por exemplo, você tem ali o ascendente em Áries, tá abrindo no decanato de Marte, tem a função de Marte ali agindo dentro desse ascendente. Tá caindo no decanato de Júpiter, vai ter também a influência do seu Júpiter, aonde que está o Júpiter, com quais aspectos, né? Vai dizer muito de o que você enxerga quando você quebra essa casquinha. Qual é essa percepção de mundo? E aí, como observamos a vida e as expectativas que criamos também.
o tipo de interação com o mundo, o sentido do que é a vida. Então, olha a importância que ele tem, né? Porque é as expectativas que a gente cria também, como que a gente começa as coisas, com qual expectativa que a gente inicia. Quando a gente tem que começar alguma coisa nova, como que é isso? É algo que a gente faz com facilidade? É algo que gera que tipo de sensação, né? Os planetas ali vão dizer muito disso também. Então, de que forma, né, que eu começo coisas novas na minha vida? É o sentido do que é a vida. Então, como que eu olho, como que eu interpreto? Atribuímos à vida as características dos signos e planetas que estão nesse ascendente. A maneira como entramos na vida. A primeira visão que cria nossa noção do que significa essa vida, né? Ali está escrito esse, errei, e como agir nela, seja consciente ou inconscientemente. Então, às vezes também a gente vai falar um pouquinho sobre cada signo nesse ascendente, mas às vezes a gente não tem percepção de que a gente está colocando o lado desafiador do signo que a gente tem como ascendente. Né? Às vezes a gente acha, não, mas por exemplo, o Leão, que tem a questão do desafio do orgulho. Aí a pessoa não percebe que muitas vezes as atitudes dela têm muito desse orgulho, né? Então, a gente age muitas vezes inconscientemente na energia, no desafio daquele signo, né? Na energia desse ascendente. Como óculos que usamos e que refletem uma determinada visão. Então, sabe aquela história do óculos rosa? Tinha alguma coisa assim, que era um ditado que falava que fulano enxerga a vida com óculos cor-de-rosa, para dizer que a pessoa se ludibriava com as coisas, né? Se deixava levar por um entusiasmo e tal. É mais ou menos isso, assim. Que tipo de óculos a gente está usando? A gente está usando óculos cor-de-rosa, enxergando tudo rosinha? Ou a gente está usando um óculos que a gente está focando nos problemas? Que a gente está, de repente, um óculos muito detalhista, né? Um óculos com o grau, assim, muito alto, que a gente enxerga todos os detalhes. E aí talvez a gente percebe mais problema porque a gente está enxergando mais detalhe. Então, depende muito de como a gente está encarando essas coisas. E o ascendente, ele mostra muito, através do signo, dos planetas, de que forma a gente encara isso. Né? Aqui a gente tem uma imagem também que representa bem essa questão. Então, olha só, a gente pode olhar aqui por fora e enxergar, como eu falei, né? Talvez aqui essa lente aqui não tá tão detalhada. Aqui a gente tem, sei lá, um microscópio ali e a gente tá enxergando o que tá por baixo dessa graminha ali, né? A gente tá vendo que esse céu não tá assim tão iluminado. E aqui a gente tem um filtro, né? Um filtro do Insta aqui, ou a gente tem, sei lá, uma câmera que não tá tão boa e que não tá mostrando tão a fundo, não mostra o que tá abaixo dessa grama, né? Dando um exemplo. Então, depende da maneira como a gente olha, a gente vai enxergar certas coisas. A gente tem uma perspectiva diferente das coisas, né? E assim é com o nosso ascendente. Então, falando aqui, fazendo uma analogia com a questão da casca ali, né? Do pintinho quebrando a casca do ovo. Vamos pensar aqui para cada signo, como que seria essa saída dessa casca, né? Então, vamos pensar ali que para o ariano, né? Ele quebra logo essa casca. O ascendente em Áries, ele vai logo para as coisas, né? Ele toma a iniciativa com muita facilidade. Claro que sempre a gente tem que considerar, a gente já estudou até aqui, signo e planeta, né? Então, assim, tem que considerar também que pode ter influência de planetas. Se essa pessoa tem um ascendente em Áries, mas ela tem Saturno nesse ascendente, vai mudar um pouquinho, vai ser uma iniciativa que vai ter reflexos desse Saturno também. Mas o ascendente em Áries, ele tem essa iniciativa mais aflorada. Então ele quebra a casca logo, né? Ele quer sair rápido dali. E ele vê o mundo como um lugar que ele tá ali para agir, né? O ariano de ascendente, ele tá ali para tomar iniciativa, para fazer as coisas. Para ele, o mundo é muito... depende muito do que ele vai fazer. Depende da atitude dele, né? Ele é muito frontal nessa maneira
nesse óculos que ele coloca, ele enxerga uma realidade que depende muito dele, do que ele vai fazer com essa realidade, né? Ele tem uma percepção muito autônoma das coisas. O touro ele já quebra a casca aos poucos, né? Caso ele precise voltar, ele não quer que aquela casca esteja tão destruída assim. Então ele quebra aquela casquinha devagar, daí ele dá um passinho, daí ele vê se deu certo, daí ele vê se aquele solo ali é firme, né? Daí caso ele precisar voltar, ele volta. Então, lembrem lá quando a gente estudou sobre o signo de touro, que a gente viu toda a questão da estabilidade, da estrutura, da busca por tranquilidade. Ele não quer sair da casca dele ali, que ele está confortável, para começar uma coisa nova que ele não sabe no que vai dar, né? Então, ele primeiro vai checar, vai ver se está tudo certo. E ele vê o mundo como um lugar que pede cautela, né? Pede essa segurança primeiro. Eu preciso saber onde eu estou pisando, saber o que eu estou fazendo. Os gêmeos ele vai quebrar a casca e se perguntar o que é a casca, né? Ele vai querer entender, peraí, da onde que eu saí? Como que é isso daqui? Por que eu tô, né? Por que eu tô começando tal coisa? O que eu posso fazer de diferente aqui? De novo? O que tem para descobrir? Eu tava dentro de uma casca branca, talvez o outro lá tava dentro de uma casca preta, talvez o outro lá tava dentro de uma casca menor, maior, diferente. Ele vai querer interagir com as diferenças à volta dele. E ele vê o mundo com muita curiosidade. Então, ascendente em Gêmeos, e é interessante até ver, assim, quando a gente está com a Revolução Solar, por exemplo, com ascendente em Gêmeos, que é um ano que a gente está muito movimentado intelectualmente. Muita coisa acontece, a gente conhece muitas pessoas, né? Porque a gente está um pouquinho nessa energia de ascendente em Gêmeos, que são pessoas, assim, que estão ali naquele contato, né, o tempo todo, com uma curiosidade muito grande, uma interação, quer saber, quer entender, mesmo quando a pessoa tem aspectos que indicam uma introspecção maior, né, de repente essa pessoa, como eu falei, tem Saturno ali, tem outros pontos, pelo menos a curiosidade, a busca por conhecimento, ela vai ter forte. Ela sempre tem essa necessidade de um entendimento maior, né? Porque Gêmeos é a energia, como a gente estudou ali, é uma energia que busca os porquês, quer saber, né? Quer entender, quer compreender as coisas. Câncer já quebra a casca, mas preferia não sair, né? Ele quebra a casca, mas ele ainda tem um laço muito forte com essa casca, né? Câncer é aquela questão das raízes, do passado. Então, tudo isso vai estar influenciando muito na maneira como essa pessoa age. Quando ela começa algo novo, tem muito dessas raízes, do que ela está trazendo desse passado, né? E dessa conexão emocional. Então, ele vê o mundo como um lugar que pode ser inseguro. Nem sempre ele se abre tanto para essa interação, né? Depende muito de como que está o emocional. Ele traz o emocional para essa percepção, né? O óculos dele tem muito do que ele enxergou no passado, né? Então ele vai interagir, ele vai agir no mundo com essa percepção do que o emocional dele está carregado, né? Então ele tem muito disso também. Leão quebra a casca com vontade de viver, né? Ele vê o mundo como um lugar para criar e brilhar. Então o ascendente em Leão, para ele, a iniciativa, o começar algo novo, é uma possibilidade de fazer algo, né? Fazer uma criação, de fazer algo incrível, de trazer um brilho, de fazer algo que pode ser diferente, que vai ter a marca dele, né? O ascendente em Leão tem muito essa percepção de que tudo que começa vai ter muito da marca dele, né? Então, é uma criação mesmo, sabe? Aquela coisa de filho, assim. É meu pequeno bebê aqui, né? A Conscientize é o bebezinho. Tem a minha marca. Um artigo que ele escreve vai ter a marca dele. Então, assim, tem muito desse se colocar nessa iniciativa, né? É muito assim, é como se
cada coisa que o ascendente em Leão faz tem um pouquinho dele ali, né? E ele trata como um filhinho mesmo, como algo que para ele tem um significado muito grande. Então ele vai encarar as coisas também como essa possibilidade de ir ampliando a marca dele também, ir dando brilho para as coisas, né? E aí a gente tem o problema do leonino de ascendente muitas vezes criar umas expectativas, assim, querer fazer coisas mirabolantes, né? Como quando eu estava conversando com o Murilo, a gente estava falando sobre isso, sobre essa ideia de querer fazer 1000 coisas, e muitas vezes ele foca no quanto aquilo vai levar de encanto e vai ser prazeroso e tal, e ele esquece, né, de pensar em todos os detalhes, que é o que o ascendente em Virgem vai fazer. O ascendente em Virgem, ele quebra essa casquinha com observação e cuidado. Então ele vê todos os detalhes. Ele pensa como que ele vai quebrar essa casca, ele pensa onde que ele está entrando, da onde que ele está saindo, como que ele vai fazer, se ele precisar voltar, como que ele vai voltar. Então, assim, ele pensa em todos os detalhes, né? E ele vê o mundo como um lugar a ser analisado. O ascendente em Virgem, ele tem muito esse olhar do questionador, assim, científico mesmo, sabe? Daquele questionador, assim, que olha para os detalhes, que pensa, será que eu faço? Será que eu não faço? Como que é melhor fazer? Será que é agora o melhor momento? Né? Acabou de dar um estouro aqui, talvez vocês escutem. O ascendente Virgem teria pensado o quê? Teria pensado, vou gravar de dia para não precisar usar o ring light estar aparecendo no meu óculos, entendeu? Mas o ascendente em Leão aqui resolveu fazer o quê? Não, os slides estão muito bem colocados. Eu quero fazer uma aula aqui para, né, levar isso para vocês do ascendente. Então, assim, é isso que o ascendente em Virgem faz, ele pensa nos detalhes. Bom, enfim, acabou que o estouro ali, se vocês ouviram, foi um bom exemplo do que o ascendente em Virgem não faria, né? Não estaria gravando agora, nesse momento. Libra, como que ele quebra a casca? Ele quebra a casca com delicadeza, né? O ascendente em Libra é interessante porque se o ascendente em Áries, ele tem todas as casas nos respectivos lugares, o ascendente em Libra é o contrário, ele inverte isso. Então ele traz a casa 7, que é o outro, para uma casa que fala dessa percepção de mundo, dessa individualidade, ele inverte, né? E aí todas as outras casas vão estar com signos inversos. Então o que acontece? Ele traz muito uma delicadeza nessa iniciativa, porque ele está com um olhar atento para o outro, né? Como que o outro vai interpretar? Como que o outro vai entender? Como que eu posso ser mais sutil? Como que eu posso sair dessa casca, mas sabendo que lá fora tem a casquinha do outro também, né? Eu não posso... Será que se eu fizer muito barulho eu vou incomodar? Será que se eu quebrar a casca de uma forma muito bruta, muito abrupta, eu vou incomodar? Então ele tem todo esse cuidado também. E normalmente são pessoas que trazem muita questão de Vênus, né, para a imagem. Então traz esse lado da beleza, do encanto, do refinamento, né? E ele vê o mundo como um lugar onde ele está para compartilhar. Então é um ascendente que ele é muito cooperativo, né? Claro que, como eu falei, tem que sempre observar o restante do mapa, mas ele tende a ser bastante cooperativo. Escorpião vai quebrar logo e de uma vez a casca, né? Porque Escorpião tem aquela questão que ele é intenso. Então, assim, se é para sofrer, né? Se é para ser bom ou se é para ser ruim, vai ser tudo de uma vez, né? Não vai ser aos pouquinhos, não. Ele é o oposto de Touro. Lembra que o Touro vai quebrando aos pouquinhos? O Escorpião não. O Escorpião tem uma frase também que é bem propícia para esse ascendente Escorpião, que é assim, deixa eu lembrar, era alguma coisa tipo assim, acho que era queimar a ponte, tipo assim, você quer ir para um ponto, você tá aqui e você quer vir para cá, né? Aí tem uma pontezinha aqui no meio, você queima essa ponte,
para não existir mais volta, não ter possibilidade de volta. A partir do momento que você decidiu vir para cá, você decidiu e está decidido e acabou, né? Lembrem que o Escorpião tinha regência de Marte antes. Ele tem um pouquinho dessa coisa de Áries. Então, ele é o oposto de Touro. Ele não quer garantir a segurança de voltar, não. Ele quer ali, ó, se eu tomei iniciativa, se eu vou fazer, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, ele acaba sendo um ascendente bastante introspectivo, porque para ele decidir fazer alguma coisa, ele vai decidir com toda a força dele. Então, muitas vezes, ele demora para tomar essa iniciativa, né? Ele vê o mundo como um lugar intenso e muitas vezes sombrio. Então, assim, ele tem essa força muito grande, mas também ele sabe que ele pode se decepcionar. Ele sabe com o que ele está lidando, né? Ele imagina Escorpião, quando a gente estudou lá, a gente viu que ele tem toda essa percepção do lado obscuro do mundo, do que ninguém quer ver, do que as pessoas tendem a colocar para debaixo do tapete, né? E aí imagina ter isso no ascendente. Você já encara o mundo enxergando tudo isso. Você já enxerga, tem toda essa percepção do que tá obscuro e do que tá por debaixo do tapete, né? As pessoas não te escondem as coisas quando você tem ascendente em Escorpião. Então, assim, às vezes ele prefere ficar quieto mesmo, só olhando e percebendo tudo que está sendo articulado ali na volta, né? Então é um ascendente bem intenso. O ascendente em Sagitário, esse daí já quebra a casca fazendo zoeira, né? Esse daí já quebra a casca brincando, tirando sarro, nem percebe que quebrou a casca, quando vê já saiu, quando vê já tá lá em outro país, já tá lá em outro lugar, né? Ele vê o mundo como um lugar para aprender e se conhecer. Então, assim, ele tá muito nessa busca por autoconhecimento também, né? Então, ele é um ascendente que ele tem o Sagitário normalmente está atrelado à sorte, né? Então, de novo, sempre tem que olhar todos os aspectos, mas normalmente ele tem uma facilidade para começar as coisas, ele tem auxílio, ele conhece pessoas que ajudam, né? O Libra tem um pouquinho disso também, mas o Sagitário mais, porque ele acaba nesse entusiasmo com a vida, ele acaba atraindo coisas boas, né? Coisas positivas que vão auxiliando ele. Mas ele tem muito essa busca também por se conhecer através dessa interação. Então ele vai vivenciando as coisas, ele vai, com cada coisinha que ele vivencia, ele vai trazendo para si, né? Acontece algo, ele assimila, olha, aquilo aconteceu, eu vi fulano passar por tal situação, eu já passei por isso já aconteceu comigo. Ou eu passei por aquela rua e não entrei na outra rua, e se eu tivesse entrado, tinha acontecido um assalto lá. Sabe, ele vai fazendo essas associações, ele vai observando a vida também, né? Ele vai olhando para as coisas e vai se conhecendo através de tudo que ele vivencia. Mas é um ascendente que tende a... É um ascendente fogo, né? Então ele é um ascendente que tende a vivenciar as coisas. Ele não tem muito essa cautela, não, que a gente vê em Touro, que a gente vai ver agora em Capricórnio, né? Então, assim, quando mais jovens, são pessoas que tendem a ir bem no impulso, assim, né? Então, vamos viajar, vamos pegar as coisas e sair, vamos. E aí, com o tempo, porque ele vai vivenciando e vai, né, trazendo para si. E aí ele vai vendo, nossa, aquela vez que eu fui lá pra Irlanda sem pensar nas coisas, e aí chegou lá, eu não sabia falar inglês, e aí, nossa, foi uma confusão. Aí na próxima vez ele já se prepara melhor. Então o ascendente em Sagitário, ele vai aprendendo ao longo da vida, né? Ele tem um signo do conhecimento dentro dessa percepção inicial do mapa dele. Já o Capricórnio, aquela história que a gente falou lá, brincou que o Capricórnio nasce velho, né? E o ascendente em Capricórnio também, ele já nasce tendo essa percepção de que é melhor ele tomar cuidado com as coisas, de que, né, ele tem que ter ele quebra a casca com um certo receio,
Ele tem que ter uma ponderação, ele tem que saber o que ele está fazendo, né? Então, não, ele não vai para a Irlanda sem saber muito bem se faz frio lá, se vai estar bom o tempo, se não vai, se ele vai precisar levar alguma coisa de documento, né? Ele vai ter todos esses cuidados. Ele vê o mundo como um lugar de muito trabalho e resistência. Então, qual é o perigo aqui? O Sagitário tem o perigo no ascendente de ser muito otimista. Então, vamos começar mesmo, toca bala e a gente vai dando um jeito. O Capricórnio é o contrário. O Capricórnio, ele demora para começar as coisas, porque ele fica pensando nos possíveis problemas que podem acontecer, se está tudo alinhado, se ele realmente vai ter competência para fazer aquilo que estão convidando ele para fazer. Então, assim, muitas vezes ele acaba perdendo oportunidade. O que o Sagitário mete o pé e vai e faz, né? O Capricórnio, e depois lá pode se decepcionar, o Capricórnio às vezes se arrepende de não ter feito, se arrepende de não ter tentado, porque de repente ele ficou pensando e acabou que a oportunidade passou, né? Então ele tem esse desafio, assim. Mas Capricórnio no ascendente é muito responsável com as coisas. Então aquilo que ele se compromete em fazer, ele vai fazer, né? São pessoas que têm uma autoridade também, né? O Aquário ele quebra a casca de forma inusitada, né? Ele quebra ali, ao invés de começar a quebrar a casca aqui, ele quebra por cima. Ou ele quebra de alguma maneira, assim, ele chega de alguma maneira inusitada, né? Ele se mostra de uma maneira inusitada. E ele vê o mundo como um lugar de se expressar e de expressar a originalidade dele também. Então, a gente vê muito Aquário. Eu estava conversando com o Murilo, se você ainda não assistiu esse vídeo, o Murilo é leonino com ascendente em Aquário, eu sou aquariana com ascendente em Leão, então foi uma conversa bem louca ali, de eixos invertidos, né? A gente estava conversando justamente sobre isso, como o Aquário, ele sempre vai ter algo original na expressão dele, né? O ascendente. Muitas vezes são pessoas que gostam muito de mudar o cabelo, e vai lá e pinta de uma cor diferente, e vai lá e faz um corte diferente, vai lá e usa uma roupa completamente fora dos padrões. Ele gosta de mostrar a originalidade dele. E ele enxerga essa originalidade no mundo também, né? Ele vê o mundo como um lugar que tem muitas diferenças e que é isso que faz o mundo ser bonito, né? Ele quer quebrar esses padrões. Então, é um ascendente aí que muitas vezes é mais questionador do que o próprio aquariano de sol, né? Às vezes a gente vê uns ascendentes em aquário, assim, sendo totalmente... quebrando totalmente padrões, e o aquariano de sol lá tá lá com, né, o Murilo lá com o cabelo rosa dele, e eu aqui, né, no preto, eternamente, desde os 18 anos, eu acho, por aí. Então, né, estamos aí rompendo padrões, mas de outras formas, e o ascendente em aquário, ele coloca mais isso, ele deixa essa originalidade mais em evidência, né? E o Peixes? O Peixes, ele vai quebrar essa casca com sensibilidade, né? Ele quebra a casca numa intuição de que ele vai encontrar algo lá fora, que vai conectar ele com a verdade dele. Ele toma a iniciativa muito pelo feeling, por o que ele está sentindo no momento, né? Ele intui as coisas. Então ele vê o mundo sentindo o mundo. É meio louco isso, mas aqui também vou falar da conversa que eu tive com o William, que é leonino e que tem esse ascendente em peixes, e o tempo todo ele fala da questão de se conectar com o 1% da pessoa, que ele fala assim, que a gente pode discordar totalmente, né? Mas vai ter 1% que a gente vai concordar, vai ter 1% que a gente vai ter algo em comum, né? Porque Peixes entende que a gente faz parte de um todo. Então ele sabe que não é eu aqui no meu mundo fechada e você aí no seu mundo fechado. Não, a gente tá em sintonia, mesmo que seja 1%, né? Então esse exemplo dele foi ótimo, porque
Para explicar o ascendente em peixes é isso, essa interação, essa conexão, né? Ele se conecta com esse todo. Claro que, qual é o desafio desse ascendente em peixes? Muitas vezes, e quanto mais nova a pessoa, né, ela tem essa dificuldade de sair do universo do outro, porque ela entra lá no outro, né? Então, tudo que ela inicia, ela se coloca naquela energia. Mas, quando ele sabe separar, ele faz esse exercício que o William estava nos comentando. Ele sabe entrar no universo do outro, mas ele também sabe do seu próprio, né? Então, aqui a gente viu brevemente, né, na sala de aula, lá a gente vai estudar esses signos no ascendente de cada um deles, e aí a gente vai compreender mais a fundo. Mas assim, essa saída da casca também reflete o que recebemos de volta do mundo. Por isso que a gente fala que o ascendente é como as pessoas nos enxergam. E por isso que tem aquele mito, que até eu já falei em algum vídeo, vou deixar aqui no cardzinho, vou procurar agora, não me lembro qual é, que eu quebrei aquele mito de que a gente é mais o ascendente depois dos 30 anos. Na realidade, é que a gente cria uma maior consciência do que nós estamos querendo expressar de fato, né? Então a gente entra mais em contato com o nosso autoconhecimento depois, a gente vai amadurecendo, a gente deu vários exemplos ali do ascendente em Sagitário, que ele vai quebrando a cara e ele vai aprendendo a ser autêntico, mas com mais maturidade, né? A gente vai amadurecendo. Então, não é que a gente passa a ser mais o ascendente, mas a gente vai caminhando para se conhecer. Já que agimos e nos posicionamos através dessa visão. Então, acaba que realmente as pessoas percebem muito o ascendente na nossa personalidade, porque a gente toma atitudes com essa, né, com essa energia, né? O exemplo do ascendente aquariano. Talvez a pessoa olha para mim, talvez ela não saiba dizer que eu sou aquariana de sol, mas ela olha para o Murilo e sabe que alguma coisa aquariana forte ali tem. É o ascendente dele, né? É o ascendente dele bem claro. É aquilo que olhamos e que nos olha de volta. Por isso, compreender profundamente o signo que você tem por aqui é muito importante para todo o restante do mapa. Porque aqui a gente vai ver como que a gente está olhando para o restante do mapa. Quando a gente falar de casa 2, lá dos valores, eu tenho que saber como que você está tomando essa iniciativa para eu saber como que vai ser a questão dos valores, né? Quando a gente olha para casa 3, a comunicação, eu tenho que saber qual é a sua percepção de mundo para eu saber se essa comunicação vai fluir melhor ou não, né? Então, tudo depende muito desse start, que é o ascendente. É a maneira como iniciamos as coisas, como nos posicionamos diante de algo novo e desconhecido. Os posicionamentos aqui mostram como realizamos nosso sol, nossa motivação e brilho pessoal, e as ações nas quais nos destacamos mais e conseguimos realização pessoal. Então, tem até um vídeo que eu fiz sobre isso também, que é a questão da relação do ascendente e do sol, né? Que tem uma frase que diz que o ascendente, ele é o caminho para a gente realizar esse sol. Então, por exemplo, eu falei do meu exemplo e do Murilo, né? O meu sol é aquariano, então o meu caminho para realizar esse sol aquariano é um caminho leonino. O Murilo é o contrário. Então, para ele realizar o lado leonino dele, o caminho dele é aquariano, né? Então, ele tem que, através do caminho das características desse signo de aquário, e aí você pode voltar lá na aula de aquário se quiser dar uma olhada no PDF, no resumo dessa aula. São essas características aquarianas que levam ele a encontrar o brilho leonino dele. São as características leoninas que me levam a chegar no brilho aquariano, sabe? E isso para cada um de vocês aí, com a combinação que vocês tenham, sempre tenham em mente que é a partir do desenvolvimento das características do ascendente que vocês vão chegar melhor nesse brilho pessoal do sol de vocês, né? Então ele é muito importante.
que a partir da compreensão do ascendente, a gente consegue entender como que a gente está encarando as situações, né? Como que eu estou me mostrando, qual é esse meu caminho, qual é esse primeiro passo, né? As energias que estão no ascendente me mostram. Eu vou dar esse primeiro passo, eu vou quebrar essa casquinha, né? Esse primeiro rompante de vida, ele vai ser arianamente, vai ser assim, vamos? Ou ele vai ser Capricórnio, talvez. Eu vou precisar fazer as coisas mais pausadamente, eu vou precisar pensar, porque eu vou ser cobrada numa responsabilidade por essas ações, né? Eu preciso desenvolver a minha responsabilidade. Então, também já aproveitando que teve um comentário esses dias, agora não me lembro, um seguidor nosso falou que tinha o ascendente muito complicado, muito desafiado, algo assim. E eu falei para ele não fazer um julgamento astrológico do mapa dele, né? Não enxerguem o ascendente em Capricórnio, por exemplo, ou qualquer outro posicionamento que pareça algo ruim, como um posicionamento que vai trazer necessariamente limitação. Não é que o Capricórnio ele vai ser sempre um ascendente ruim. Ele é um ascendente que ele pede responsabilidade. Então, né, vocês têm essa tarefa do amadurecimento, de desenvolver a responsabilidade, de encarar as coisas com seriedade. Então, não olhem lá para o Sagitário e pensem, o Sagitariano vai lá, faz as coisas, dá tudo certo, que saco, eu tenho que estar pensando em tudo. Não, você está nesse momento de desenvolver responsabilidade, né? O Sagitário está no momento de desenvolver o aprendizado. O Escorpião, não se culpem, eu fico aqui e tenho que ficar ouvindo as pessoas e sabendo que elas estão mentindo, mas é um dom seu, você tem essa capacidade de enxergar além. Então, assim, o mapa sempre nos ensina alguma coisa, né? E esse ascendente, ele mostra alguma coisa que uma característica que a gente precisa olhar para o mundo com esses óculos, né? A gente pode, claro, perceber os desafios dessa energia, mas saber que a gente tem muita qualidade também. Cada um dos signos vai ter muito potencial para ser desenvolvido. Então vamos pensar assim, eu trouxe um exemplo aqui bem louco, né? Porque eu sou aquariana de sol, como eu falei. Então eu pensei assim, como que eu posso trazer um exemplo para a gente pensar, então, como que esse povo aí, né? Esses 12 signos tomando iniciativa, quando precisa tomar iniciativa. Aí eu pensei assim, vamos pensar numa coisa que a aquariano sempre pensa, né? Uma invasão alienígena. Então, se acontecesse uma invasão alienígena, como será que cada ascendente... E eu adoro esse ETzinho aqui, ó. Eu adoro eles assim. O cinza, aquele também, eu também acho ele muito bonitinho. Mas, enfim. Como que os signos agiriam, então? Como que seria essa iniciativa, né? Diante de uma invasão alienígena. O ascendente em Áries, ele ia ser aquele primeiro aí na direção, né? É aquele que ia querer saber do que se trata. Quando ele... Podia ser que ele se arrependesse quando chegasse na frente do ET lá e talvez percebesse que o ET não estava bem intencionado. Ele podia se arrepender no chegar lá. Mas ele ia ter aquela ação de ir lá ver do que se trata. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, né? O que eu posso fazer. Então, por quê? Porque o Áries, ele tem essa facilidade de tomar a iniciativa, né? Ele vai e faz as coisas. O Touro, ele já ia ficar observando o que acontece, né? Ia pensar em todas as possibilidades, o que pode acontecer, e ia se preparar de como ele ia pensar como que ele pode se preparar melhor, né? Então, ele ia tentar entender ali, mas ele ia manter uma distância segura, né? Não vou me aproximar tanto assim, deixa o Ariano ir lá, eu vou ver no que vai dar. E aí ele ia saber como que ele podia agir melhor, né? O geminiano vai dizer, oi, vocês falam, nos entendem, já querendo saber como que ele pode interagir. Tem um filme que fala tem uma cientista lá tentando entender, né? Teve uma invasão de fato alienígena e aí ela tá tentando entender lá a linguagem dos ETs. Eu pensei muito nisso, eu pensei muito nesse ascendente em Gêmeos, né? Porque
É muito isso, assim. Vamos conversar, vamos. O que vocês têm para dizer? Por que vocês estão aqui, né? O porquê, por quê? O ascendente em Gêmeos, ele tem esses porquês, ele quer saber os porquês das coisas. Então, provavelmente, essa é a pessoa que ia estar lá querendo saber como conversar com esses alienígenas, né? O Câncer vai querer sair dali, procurar a família e as pessoas que ama para proteger. Lembra lá da casquinha que a gente falou? Se possível, ele nem sai da casca. Então, a primeira coisa que ele vai pensar é na proteção. Então, assim, ele vai buscar acolher, ele vai buscar trazer para perto, né? Ser aquela pessoa que tem essa preocupação com as pessoas que ama, que tem esse cuidado. Então, assim, tudo que o canceriano começa, o canceriano de ascendente começa, ele começa com essa conexão emocional e ele vai, como eu falei, sempre trazer muito do emocional dele. Então, assim, se surgiu uma oportunidade nova para ele, mas essa oportunidade afasta ele da família, por exemplo, ele não vai, né? Olha, a oportunidade de conversar com a alienígena ali, né? Que o geminiano foi ali para frente e já saiu perguntando. Mas não, ele vai pensar, não, e se esse alienígena aí fizer alguma coisa pra minha família? Não vou. E aí ele prefere ficar no seguro dele, né? Então, é muito bom conversar com o ascendente em Câncer quando a gente tá, assim, pensando, será que eu faço tal coisa? Será que não? É claro que tem que ver o quanto a pessoa tá bem emocionalmente, né? Mas normalmente eles têm uma intuição muito boa, eles sabem ali se aquilo vai te direcionar para algo bom ou não, sabe? O ascendente em Leão se apresentaria tentando um diálogo, enquanto olha para os outros signos dando direcionamento do que cada um faz, sabe? Ele ia dizer assim, oi, tudo bem? Então, né, aqui sou humana, ET, tudo bem? O virginiano, vai anotando aí o que ele falar. O geminiano, vem cá, me ajuda aqui. Sabe? Ele ia começar a direcionar, né? Porque é aquela coisa de leão, de dar as regras, assim, né? De ir posicionando, vamos se ajudando aqui, né? E cada um vai fazendo o seu melhor, e aí a gente vai se ajustando. Mas ele ia tentar a interação, né? Porque signo de fogo também, ele toma a frente das coisas. O Virgem vai reparar em tudo. Ele já tá anotando de que material é a nave, se estão armados, qual o grau de perigo. É ele que vai estar de olho nessas coisas, né? Deixa eu ver aqui se tem radiação. Ele já vai estar pensando nas coisas que ninguém tá pensando, né? Ele é aquele ascendente que, quando ele começa as coisas, ele começa com essas perguntas que quase ninguém pensa, como eu falo, né? Essas perguntas de tipo, mas como que vai ser? De que jeito que vai funcionar? E se eu não quiser mais, eu posso cancelar? Eu posso fazer tal coisa? É o ascendente em Virgem. Ele repara em todos os detalhes. Ele tá atento, né, ao que ele tá fazendo. O ascendente em Libra. O ascendente em Libra vai dizer, calma, gente, não atirem. Vamos ver primeiro quem são e o que querem diplomaticamente. Lembra lá da casca que a gente falou que o ascendente em Libra, ele traz um pouco dessa questão de ser mais diplomático, de ser, né, ele faz as coisas delicadamente. Então, calma, não vamos partir para agressão, né? Vamos conversar. Tem muito da interação também. O ascendente em Libra, ele é muito de fazer as coisas pelas vias diplomáticas, né? Ele vai pensar, ele vai avaliar, mas ele vai buscar fazer tudo com delicadeza, né? Sem baixar o nível, sem a gente precisar brigar para nada, né? Então, o desafio do ascendente em Libra, muitas vezes, é a pessoa aprender a se posicionar, né? Ela tomar a frente, realmente ser um pouco mais assertiva. Mas é uma pessoa que tem essa habilidade diplomática bem destacada. Já o ascendente em Escorpião vai perguntar, né? O que querem aqui? Já tá observando cada expressão, as atitudes, para saber como agir. Então, ele está ali avaliando, né? Por que vocês vieram para cá? Qual a intenção? O que tá acontecendo? Né? O ascendente em Escorpião, assim, ele é bem... São ótimos detetives, são ótimos observadores, analistas, né? Eles percebem, eles observam a pessoa quietinha ali no canto deles e eles depois detalham tudo que você disse, que não disse, mas quis dizer, sabe? Eles são bem observadores.
O Sagitário, junto com os Gêmeos, fica tentando interação porque está pensando na quantidade de conhecimento e mundos novos que aqueles seres podem significar. Então ele já ia querer saber, né? Nossa, mas deixa eu saber de que planeta que você veio, como assim? E o Sagitariano adora uma viagem, né? E adora uma filosofia. Então, assim, no ascendente, ele já é aquela coisa, ele começa as coisas querendo aprender. Então, deixa eu ver o que eu posso aprender aqui. Do que eu posso tirar de conhecimento disso, né? Como que eu posso interagir e trazer mais sabedoria para mim a partir dessa interação. O Capricórnio já não, né? O Capricórnio ele já vai cuidado. Acho que devemos comunicar às autoridades. Não sabemos como podem reagir e se nos atacam. Lembra da cautela, da responsabilidade capricorniana? Ele tem essa responsabilidade. Vamos comunicar às autoridades. Não vamos fazer nada sem antes dar os devidos direcionamentos, né? Que Virgem também tem isso, né? Vamos fazer a coisa certa. Se o protocolo diz que a gente tem que primeiro acionar as autoridades, vamos primeiro fazer isso, né? Isso a gente poderia pegar um exemplo aqui também dos ascendentes numa situação, sei lá, de um acidente doméstico, por exemplo. A pessoa lá, o ascendente em Áries já sai fazendo as coisas, né? Já sai socorrendo a pessoa lá e já vai querer saber o que aconteceu. Sei lá, a pessoa caiu lá da escada. Ele já vai sair fazendo curativo e tal. O em Virgem, o ascendente em Capricórnio, ele já vai dizer, não, peraí, vamos ali para o hospital, vamos ver se precisa fazer uma radiografia, se precisa fazer algum exame mais detalhado, sabe? Ele já pensa mais, assim, estruturalmente, né? Institucionalmente também. Então, ele tem esse cuidado. O Aquário, nossa, o Aquário, gente, é só um ET. Sério que vocês acham que estamos sozinhos no universo? E fala com ET de igual para igual. Exatamente, né? Falando aqui como aquariana de sol, e acho que o Murilo, que tem esse ascendente, vai concordar. Gente, só um ET, gente, sabe? E o Aquário, assim, ascendente, ele tem muito essa coisa, né? É difícil algo chocar esse ascendente. É difícil algo impactar esse ascendente. Porque para ele as coisas assim são muito... Ai, gente, é só isso, sabe? Então ele não tem muito... Ele tá muito conectado em várias coisas e ele não tem muito essa reação da surpresa, do se impressionar, né? Ele entende muito as originalidades, as diferenças, e ele pensa que existem 1000 possibilidades, né? O em Peixes, ele vai perceber a energia que está sendo emitida e se sensibilizar com a situação. Então ele vai, lembra do William lá? Imagina, não sei se o William vai estar vendo essa aula, mas imagina o William lá, ele ia tentar achar um ponto em comum com o ET. Ele ia buscar uma forma de entrar em contato lá com o ET, para conversar com o ET. Alguma coisa ia ter em comum. Então é tipo isso, assim, ele vai tentar entrar, né, se sensibilizar ali com a situação. De repente os ETs estão vindo nos pedir ajuda, né, por que ele tem que vir necessariamente nos agredir? A gente não sabe também. Então é uma possibilidade desse ascendente em Peixes, porque ele tem essa troca empática na interação, né, no iniciar as coisas. Outra questão que o ascendente, com o ascendente, é que ele demonstra as impressões que causamos nos outros também. Onde quer que iniciamos algo, levamos conosco a energia dos signos e planetas que estão no ascendente. Então a gente leva muito, a gente expressa muito a energia do signo que está no ascendente, né? É com a compreensão do ascendente que nos tornamos cientes de nós, como indivíduos, e da nossa relação com o mundo. Essa percepção vai atuar em todo o restante do mapa, onde iremos seguir a nossa jornada astrológica. Então, como eu falei, essa percepção inicial é a maneira como a gente enxerga as coisas, é a maneira como eu encaro o mundo que está à minha volta, né? E, consequentemente, como que eu me mostro, como que eu uso a minha imagem para me expressar nesse mundo, né? Então, o ascendente, ele diz muito disso. Ele não é só a minha imagem pessoal, ele não é só aquela coisa de como que eu
me arrumo para aparecer num vídeo. Ele é muito de como que eu enxergo esse outro, né? Se é também como o outro me enxerga, é porque eu tô me mostrando, eu tô usando certas características que são as dos signos e dos planetas que estão nesse ascendente para me colocar diante das coisas, né? Para iniciar as coisas. Então ele é um signo muito importante. Aqui o gatinho, né? O gatinho, se olha, ele se enxerga um leão. Ele se enxerga um leão, não, ele se enxerga um tigre aqui, né? Olha, eu já falando bobagem. Mas, assim, a gente pode olhar aqui e se enxergar muito maior. A gente pode olhar aqui e se enxergar um ratinho. A gente pode olhar aqui e enxergar todos os detalhes do pelinho dele. Então, o ascendente, ele é muito isso. É o que a gente enxerga nesse reflexo, né? É o que como que eu tô vendo esse mundo, como que eu tô encarando essa realidade. E o ascendente interceptado, então? Para quem ainda não acompanhou a aula lá de introdução e as outras aulas, o ideal é vocês voltarem, porque senão vocês vão ficar bem perdidos aqui mesmo, né? É vocês voltarem e acompanharem o curso lá direitinho. Mas o que acontece? A interceptação é quando o signo está inteiro dentro de uma casa, né? Então, vamos falar aí de Áries interceptado. O ascendente abre em Peixes e ele já fecha em Touro. Aí a pessoa tem Áries interceptado nesse ascendente. Quando isso acontece, essa expressão pessoal que a gente falou e a percepção de mundo que a pessoa tem, ela não vai se dar da maneira mais clara e objetiva. Demanda da pessoa uma compreensão do signo anterior ao signo interceptado e do signo posterior. Então, assim, para ela trabalhar a energia desse ascendente em Áries nela, primeiro ela vai ter que lidar com Peixes e depois ela vai ter ainda que finalizar em Touro. Então, assim, na iniciativa, por exemplo, né, ela tem esse impulso do iniciar as coisas. Só que primeiro ela vai ter que aprender a ouvir a intuição dela, a fazer essa conexão, para ela saber quando que é, né, o melhor momento dela realmente tomar uma atitude. E quando ela tomar, ela vai ter que tomar com a cautela, com a concretização de Touro, né? Então ela vai ter que saber ponderar as coisas. Então aqui a gente tem um desafio maior. O ascendente em Virgem interceptado. A pessoa tem aquela capacidade de enxergar os detalhes, de fazer as coisas, observar, mas ela precisa primeiro olhar para Leão. Então ela vai ter que ver como é que tá a questão do ego dela, do orgulho dela. Será que esses detalhes que ela tá enxergando para se aperfeiçoar ou para se autocriticar, né? E aí ela vai ter que finalizar essa energia também entendendo Libra. Então ela vai ter que saber como que ela lida com isso dela, da personalidade dela e a interação com o outro. Então é um pouco mais complexo quando a gente tem um ascendente interceptado, porque a atitude da pessoa fica meio não vai e não vai, sabe? E aí, em geral, ela expressa o lado sombra do signo interceptado nas iniciativas. Como eu falei, o Virgem, ele tem a capacidade de enxergar todos os detalhes. Só que também a pessoa pode usar essa capacidade para ficar se autocriticando, né? Aí, por exemplo, sempre dou esse exemplo aqui dos inícios dos vídeos da Conscientize. Ó, e se eu voltar aqui, eu não tava me vendo, né? Mas se eu voltar aqui, ó, eu já vejo que meu cabelo tá fora do lugar. Daí eu já fico pensando que eu não deveria ter deixado essa manchinha aqui branca pra vocês. Aí eu fico pensando que tem erro de português ali, não deveria ter, entendeu? Então, assim, hoje eu já consigo lidar melhor com essa interceptação e saber que eu tô passando aqui o que eu sei de astrologia, que vai ajudar vocês, que vai, né, tem todo um propósito maior, assim. Então, já supera um pouquinho do ego leonino, né? Tem a questão de Libra lá, eu tenho uma coisa para entregar, eu tenho algo para fazer a nível social. Então, a gente vai lidando melhor com isso. Mas, de início, e até hoje, eu tenho total a capacidade de me fazer trocentas críticas aqui, né? Se eu quiser parar e ficar focando nessa habilidade virginiana de fazer isso. Então é mais ou menos isso que acontece.
né? Ele vai, no geral, trazer mais o lado sombra do signo que está interceptado. Então, nas iniciativas, na forma de se mostrar, na percepção da própria imagem, pode se tornar muito intransigente nessa maneira de enxergar o mundo, o que vai refletir dificuldade nas relações. Então, lembra que a gente estudou os eixos? A gente estudou Áries e Libra, Touro, Escorpião. Nas casas também tem isso. O que está impactando numa casa 1 reflete na 7, né? Porque é o eixo. Então, assim, se eu tô com essa questão, com essa intransigência na minha maneira de enxergar as coisas, acaba afetando as minhas relações, né? Acaba afetando casa 7. Ou, por outro lado, pode abrir mão da própria vontade, não vivenciando essa casa 1 adequadamente. Ou então a pessoa realmente ela não quer lidar ali com aquela interceptação, então deixa assim, não vou gravar vídeo nenhum, e daí eu não compartilho nada com ninguém, né? Vai afetar a minha 7. E então a gente tem um problema aqui que a pessoa precisa aprender a lidar com essa interceptação da casa 1 para ela não bloquear as possibilidades da vida dela, né? As interações, as atitudes, não deixarem de se posicionar. Tende a não gostar daqueles que expressam a iniciativa desse signo interceptado, né? Quanto tempo fiquei com ranço de virginiano até eu entender que, para não ter erro aqui na apresentação, eu tenho que revisar a apresentação, né? Qual outro exemplo que eu tinha pegado? O de Áries. Áries interceptado. Não adianta ficar com raiva dos arianos, tem que entender que por que o ariano ele vai lá e toma a frente? Porque ele banca o que ele tá falando também. Se alguém fizer uma crítica para ele, ele não vai ficar tão abalado, né? Ele vai bancar aquilo que ele tá querendo fazer. Então a gente tem que olhar para Áries e buscar entender da onde que ele tira essa autonomia, né? Eu tenho que olhar para Virgem e buscar entender como que eles fazem as coisas tão perfeitinhas. Ainda tô tentando entender, né? Mas o signo interceptado, ele traz esse desafio maior. Mas é porque ali, ele percebe uma energia que em si está oculta, bloqueada, exigindo primeiro a formulação adequada do signo que está na cúspide e do signo que fecha essa casa. Então, na realidade, não adianta muito a gente brigar com a interceptação e a gente evitar a pessoa do signo que a gente tem interceptado. É a gente lidar com isso mesmo, né? Tem que olhar para esse signo e ver como é que eu posso trazer aqui essa energia para mim. Né? Então, dar as mãozinhas para nossa sombra, acolher a nossa sombra, né? E saber lidar com ela também. Aqui tem um exemplo, ó. Escorpião não, é Virgem, ó. É Virgem aqui interceptado, e aí a pessoa tem o signo de Leão abrindo aqui, né, e já fecha em Libra. E aqui Áries também interceptado. E aí aqui interessante, ó, que a gente tem planetas confinados aqui, né? Ou seja, tem Sol aqui dentro, tem Quirón, tem Vênus. O que vai acontecer? Esses planetas é mais ou menos a mesma coisa do signo que está aqui também. Então, se o signo tem que passar esse Áries, né, a energia ariana, para eu conseguir expressar no meu ascendente, eu preciso primeiro entender Peixes, depois Touro, para eu conseguir lidar com esse Sol aqui, eu também vou ter que passar por essa reflexão do que o Sol significa, o que é esse brilho pessoal. Eu preciso trabalhar a minha autoestima, eu preciso entender as minhas questões pessoais. A Vênus que está aqui nessa interceptação, eu preciso entender meus valores, fazer uma reflexão maior desses valores, né? Lá na sala de aula a gente vai entrar na questão desses planetas confinados também. Então a gente vai tratar um pouquinho mais disso. E aí aqui já é a última, né? Deixa eu voltar só para fazer um comentário, deixa eu ver se eu consigo. Então, voltando aqui, né, fora da apresentação, só para responder uma dúvida que ficou lá eu deixei a pergunta lá no Instagram, se você ainda não segue a gente lá no Insta, siga lá também, que a gente posta por lá. E aí, quando eu deixei a postagem sobre essa aula, eu perguntei se tinha alguma dúvida com relação a esse assunto. E aí teve uma pergunta bem interessante, que foi sobre ter o ascendente abrindo em um signo, mas boa parte desse ascendente estar em outro signo.
Então, vamos dizer lá que a pessoa tem um ascendente em Leão, e aí ela tem boa parte do ascendente, já está no final de Leão e boa parte está em Virgem. O que acontece? É como se fosse, lá na sala de aula, numa das últimas lives, eu comentei com as meninas até, com a nossa turma, que é como se fosse uma alquimia, assim, sabe? O que acontece? Se você tem ali os últimos grauzinhos de Leão e boa parte desse ascendente tá em Virgem, você vai ter mais a expressão de Virgem nesse ascendente, né? Nessa iniciativa, na maneira de encarar o mundo, na maneira de se mostrar, do que de Leão propriamente. Mas você tem um pouquinho de Leão. Só que o que vai acontecer? Como a maior parte de Leão vai estar na 12, porque vai ter só um pouquinho de Leão no ascendente, tem muita coisa inconsciente, tem muita coisa a nível mais oculto, que quando a gente chegar na 12 a gente vai entender que ela é muito dessa questão inconsciente. Então tem muita coisa, dando o exemplo de Leão, do seu ego, da sua autoestima, do seu brilho pessoal, que está oculto ali e que você precisa primeiro destravar, né, entender algumas questões inconscientes para expressar, e aí você vai ter um pouquinho desse ascendente em Leão, das características de Leão, mas a maior parte em Virgem. Olha, essa pessoa tinha me perguntado, ela tem o ascendente em Áries, a 27 graus de Áries, e um beijo para você, inclusive, por ter deixado a pergunta lá pra gente, porque esse assunto é realmente bem relevante. E ela tem 27 graus de Áries e o restante está todo em Touro. Então, o que acontece? Você tem sim essa iniciativa ariana, esse lado do Áries que vai lá conversar com a alienígena que a gente falou, você tem isso, mas você tem questões internas para resolver, para destravar isso, e você vai ter muito mais do signo de Touro. Ou seja, você tem muito mais aquela cautela, aquele jeito mais ponderado de pensar as coisas. O que não significa que você não pode ter iniciativa, mas você vai primeiro desenvolver essa cautela, primeiro desenvolver esse olhar taurino para as coisas, para você entender tanto a sua casa 12 em Áries, como esse iniciozinho de ascendente, né? Por isso que esses últimos graus a gente fala que são graus mais kármicos, questões mais profundas a serem resolvidas, né? A gente vai pegar muito da casa 12 em Áries. Então você tem que primeiro entender questões internas para que essa iniciativa comece a fluir mais. E aí talvez quando você chegar lá nos 30, vão te dizer assim, agora você tá tomando mais atitude, tá mais assertiva, porque depois dos 30 a gente é mais o ascendente. E na verdade não, na verdade é que você aprendeu a lidar mais, né? Esse lado taurino já tá bem consolidado, você já tá com uma formação assim de saber o que você quer, de ter uma postura mais firme diante das coisas. E aí esse lado ariano vai destravando, né? Então olha a importância também de entender esses signos, entender, mesmo que seja assim, às vezes eu já peguei mapa aqui, que a pessoa tem o ascendente a 29 graus de Áries. E aí ela vai ler lá sobre o signo de Áries e realmente não tem nada a ver com a iniciativa dela. Mas porque ela tá agindo muito mais no sentido taurino do que de Áries, né? Tá muito mais forte. E tá forte por um significado, porque realmente ela precisa vivenciar essa questão primeiro do signo de Touro para ela entender melhor as iniciativas dela a partir desse ascendente ariano, né? Entendendo as energias de Áries. Com mais cautela, com mais compreensão, com um ponderamento maior, tá? Então, finalizamos aqui o ascendente. Na sala de aula a gente vai ter aula extra, a gente vai ter as atividades, a gente vai falar muito desses planetas por esse ascendente também, que a gente já tratou aqui no curso sobre planetas. E aí eu vejo vocês, a gente tira as dúvidas e tudo mais. Na próxima aula a gente fala sobre a casa 2, então. Super beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.